porque você é uma referência para a cultura nossa daqui de Pernambuco já há tanto tempo e hoje a gente, pela primeira vez, está fazendo uma live sobre cultura, conversando sobre a importância do fomento permanente à cultura na cidade do Recife, todas essas questões que a gente tem tanta necessidade de falar e com uma pessoa com a sua experiência que já passou por tantos processos e diretrizes governamentais, enfim, tantas experiências, é muito importante que a gente escute você e fale um pouco das ideias que a gente tem recebido para colocar em prática aqui no Recife. Na verdade é isso, né, Marília? A arte, ela não tem partido, ela não tem religião, ela é através da arte que a gente realmente fala de uma identidade de um povo. E essa identidade é muito forte. A arte é a nossa autoestima, é a nossa forma de se comunicar com o mundo mesmo. Eu acredito que a nossa música, quando chega lá do outro lado do Atlântico, e as pessoas recebem de forma tão celebrando e com encantamento, porque é isso, a arte ela não tem fronteira, ela só precisa existir com muita verdade, com muita força, e eu acho que isso nós, pernambucanos, sabemos fazer bem direitinho. Realmente estamos passando por um momento muito delicado na cultura do Brasil, muito preocupante. Eu tenho somente assim pouquíssimo tempo de teatro, que são 20 anos apenas. Eu oficialmente comecei em 2000, num projeto lindo lá do Teatro Hermilo Borba Filho. E de lá para cá trabalho diariamente o teatro, produzindo, criando, me juntando com outros profissionais do circo, das artes plásticas, das performances, enfim. Então, eu confesso que eu nunca me senti tão vulnerável, amiga. É uma situação gravíssima, porque a gente está vivendo um governo federal que agora, durante a pandemia, está se revelando, está evidenciando para quem tinha alguma dúvida de todas enfim, de todo esse desmonte que eles têm intenção de fazer. E com a cultura não é diferente, né? A gente tem visto todo esse desrespeito à nossa cultura de uma maneira geral e é um desrespeito que vem traduzido em desvalorização tanto dos profissionais, dos artistas, de toda essa cadeia que representa uma parte importante tanto do nosso PIB quanto, como você mesmo falou, da afirmação do nosso povo, da nossa autoestima de uma maneira geral. Aqui no Recife, Exatamente. especificamente, o que me deixa bastante preocupada é uma política de valorização simplesmente dos ciclos, o ciclo do carnaval, o ciclo junino, o ciclo de final de ano, mas, na verdade, o ciclo do carnaval corresponde ao maior percentual de gastos com a cultura, mas não existe uma política de fomento permanente na cultura. E, infelizmente, uma cidade em que já viu, que começou o MCP, na verdade, o MCP foi uma das grandes razões porque Miguel Arraes foi considerado comunista e foi perseguido, mas uma forma de levar a arte, inclusive a arte erudita, junto com a politização com a consciência política para aquele povo, com acesso à educação de uma maneira geral, à cultura, que naquela época era algo subversivo, porque não se falava em levar cultura e arte e educação para pobre, da maneira como se procurou levar. Germano Coelho, que faleceu recentemente, eu escutei algumas vezes Germano falando de como eles idealizaram o MCP, e ele dizia que a cartilha, na época, era assim: coloque o que sobrar do seu salário na Caixa Econômica Federal e tal. Só que para o povo isso não era uma realidade. Para o povo não sobra dinheiro para se colocar em poupança, em caderneta de poupança e tudo mais. Enfim, aí ele disse que a primeira ação do MCP, quando começava a alfabetizar, ensinava a palavra povo
e ensinava a palavra voto e dizia, e depois a frase, voto é do povo. Enfim, tudo isso junto com toda um acesso à cultura que era possibilitado por meio de artistas, muitos artistas, né, atores saíram daqui, a própria Arlete Salles, né, Zé Vilca, enfim,